Olá, eu sou o pastor Fernando Francelino e você está no canal oficial da Igreja CI. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever agora e ativar o sino para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Você assistirá agora uma mensagem de boas novas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que revelará o teu caminho e te ajudará a desfrutar da vida abundante e eterna que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe. Gálatas capítulo 5, palavra do Senhor escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja de Gálatas, o verso de número 16 em diante, diz assim a palavra: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, gratos por mais essa oportunidade. Estamos, Senhor, com fome e sede de justiça. São dias onde o teu povo clama por justiça, e a justiça está na tua palavra, Senhor, está nos teus oráculos, e nós te pedimos, fala conosco pela tua palavra, orienta-nos, satisfaça, Senhor, a nossa fome, a nossa sede. Estamos aqui, Senhor, clamando pelo Senhor e dependemos da instrução que vem da tua poderosa palavra. Nos ajude, Senhor, a caminharmos nesta terra por meio da orientação que vem da tua boa palavra, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Eu quero começar a mensagem com uma pergunta para você, e você responde aí levantando a mão. Quem aqui crê que Jesus Cristo é o Senhor de toda a terra, da sua vida? Quem aqui um dia invocou o nome do Senhor e entendeu que Jesus é suficiente para a sua vida? Então você vai entender a mensagem que eu vou ministrar, porque a mensagem que eu vou ministrar é uma mensagem que só pode ser discernida espiritualmente. Diz a palavra do Senhor que aquele que não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Paulo falou aos Coríntios, porque elas são discernidas espiritualmente, e ele não é capaz de entender. Mas aquele que tem o Espírito discerne todas as coisas, porque Deus lhe dá a revelação pelo Espírito de Deus para a compreensão de todas as coisas. E este que discerne todas as coisas, por ninguém é discernido, porque quem pode discernir a mente do Senhor, como disse Paulo aos Coríntios? Mas nós temos a mente de Cristo. Então a mensagem que nós vamos ouvir hoje, que eu estou ministrando, e que também é para mim, por isso eu coloco no plural, é uma mensagem para ser discernida espiritualmente. E o tema dela é: preserve a sensibilidade espiritual. Nós estamos neste tema do ano que começou, onde a palavra-chave é preservar, e esta palavra ela está fundamentada num texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21 ao 24, que fala o seguinte: se afastem de toda forma de mal. 2021 é um ano onde nós estamos carregando essa palavra de atenção e de afastamento, fugirmos, andarmos atentos e vigilantes contra toda forma de mal, e fugirmos, diz a palavra, fuja da aparência do mal.
o mundo como existe, o sistema mundano como é hoje, as coisas como acontecem lá fora hoje, diz a palavra que jaz do maligno, está sob o domínio das trevas, até que Jesus Cristo se manifeste. O mundo que agora existe, o sistema mundano que agora existe, é dominado, é governado, é influenciado pelo mal. Então, você não verá lá fora, você não verá longe dos caminhos do Senhor nada de benéfico, pelo contrário, maldades, aumento de maldades, perversidades, malignidades, o mal está lá fora governando. Quando eu digo lá fora, eu digo longe do Senhor. Para aqueles que escolheram viver longe, que não é o seu caso, você escolheu Cristo, e porque você escolheu Cristo, o mal não vai lhe tocar. Você andará preservado do mal, mas existe uma direção do Senhor e uma palavra do Senhor: fuja, afaste-se, sai fora, vire as costas para o mal, afaste-se de toda forma de mal. O próprio Deus da paz os santificará inteiramente, diz a palavra. O Deus da paz nos santificará inteiramente, todo o nosso espírito, a alma e o corpo sejam preservados inteiramente no dia do Senhor, na vinda do Senhor. O Deus que os chama é fiel e fará isso. É essa a temática que nós estamos caminhando neste ano. Agora, é muito importante, nós já falamos sobre várias coisas que nós podemos preservar. Como eu falei para você, esse primeiro mês de janeiro nós estamos pavimentando os princípios e os valores que precisam ser preservados. Estamos falando muito sobre isso, preservar várias coisas. Guarde isso no teu coração. De tantas coisas que você precisa preservar, a prioridade em 2021 é preservar a sensibilidade espiritual. Se você quer passar pelos tempos que vamos passar, as coisas que vão acontecer, discernindo todas as coisas, só haverá um meio: sensíveis estarmos à voz do Espírito Santo de Deus, atentos à palavra, fortalecidos no relacionamento. Quando nós nos afastamos de toda forma de mal, porque nós já temos dentro de nós o senso do que é certo, do que é errado, porque o Espírito Santo habita em nós, e Ele nos guia à verdade, Ele nos guia ao bem, Ele nos guia à vontade do Senhor. Nós já temos esse senso, porém, nós não somos dominados, nós não somos possessos. Nós temos do Espírito a instrução, mas a decisão é nossa. Jesus é aquele que quer mudar a história da nossa vida, pode mudar completamente a nossa realidade. Ele pode pegar a nossa vida, que é um caos nesse momento, e transformar numa vida plena de contentamento e de satisfação. Mas diz a palavra que para fazer isto, Ele bate a porta, Ele não invade a casa, Ele não usurpa da casa, Ele não assalta a casa, Ele bate a porta, e aquele que ouvir e abrir a porta, Ele entrará e ceará. Então tem uma decisão a ser tomada. A decisão é: afaste-se de toda forma de mal. E o que vai acontecer? O próprio Deus da paz nos santificará inteiramente, e todo o espírito, alma e corpo serão preservados no dia do Senhor. E por que eu digo para você que existe uma prioridade? Na tricotomia humana, nós somos espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Todos nós somos sobretudo espírito, nós somos um espírito. A Bíblia diz que o homem veio do pó, ao pó voltará, mas o espírito volta a Deus, a quem lhe deu. Ou seja, a nossa origem não é a terra, a nossa origem não é o pó da terra. O pó da terra é o veículo pelo qual o Senhor estabeleceu como um meio que nesta terra a gente possa interagir e realizar a vontade do Senhor. Porém, a nossa essência é no Senhor. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então nós somos um espírito que tem a sede das suas emoções, as suas intenções, os seus sentimentos, aos quais a gente chama de alma, e habitamos num corpo.
E esta tricotomia tem uma prioridade, ou seja, neste caso, a ordem dos fatores pode alterar completamente o resultado. Por que eu falo isso? Porque no mundo a inversão de valores é total. No mundo vale mais o corpo do que o espírito. O mundo como agora existe vale mais o corpo do que a alma. O mundo que nós vemos agora é um mundo de culto ao corpo. E note que não é algo desprezível. A Bíblia Sagrada fala que o nosso corpo é templo e santuário do Espírito Santo de Deus. E que se nós destruirmos o corpo, que é templo e santuário do Espírito, Deus nos destruirá. Porque o nosso corpo, que é o santuário do Espírito, é sagrado. Então o meu corpo, ele deve ser valorizado. O seu corpo deve ser valorizado. Você tem que cuidar da sua saúde. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Nós às vezes como crentes, nós não temos o hábito das drogas, dos vícios, mas temos maus hábitos de relaxamento, como sedentarismo, como péssima alimentação, que faz tanto mal para o corpo, quanto drogas também, e daqui a pouco dá um entupimento coronário, a gente clama a Deus, e Deus diz assim: meu Deus, eu já te falei para parar de comer essa pizza todo domingo. Porque a gente tem que cuidar do corpo, óbvio que tem, porém, tem que se haver a prioridade. Não é primeiro o corpo, é primeiro o espírito. Primeiro é o meu relacionamento com Deus, depois é o meu relacionamento com o meu corpo. Primeiro é Deus, depois é a minha alma, minhas emoções, porque quando eu estou bem com Deus, a minha alma está bem, os meus sentimentos se ajustam, o meu coração se pacifica, a minha forma de ver o mundo se torna melhor, e aí então o meu corpo, ele recebe os benefícios disso, porque Jesus falou: quando os meus olhos são bons, o meu corpo tem luz. Mas a prioridade é espírito, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo sejam preservados. Nós vemos aí fora então esse culto, nós somos a geração que tem o melhor acesso aos procedimentos de saúde, de beleza, estéticos. A vaidade é algo que é do ser humano desde os tempos primórdios, o homem sempre foi. As culturas antigas, como as culturas egípcias, que tem muito material histórico, você vê a vaidade daquele povo em pinturas, em ornamentos. Você vê no povo de Israel que era escravo, porém saíram com muito ouro, com muitas joias, com muitos ornamentos, porque faz parte da natureza humana esse cuidado, essa preocupação com a beleza, com a aparência. Não tem problema nenhum em relação a isso. O problema é quando isso torna prioridade na minha vida. E nós vemos isso no mundo. Nós somos a geração que tem maior acesso então a procedimentos. Hoje você olha no espelho, se você não gosta de alguma coisa em você, tem um procedimento cirúrgico que você faz, e você começa a se olhar no espelho e se agradar com aquilo que vê. Se tem alguma coisa que você não está muito contente, você dá um jeito. Hoje os acessos são muito fáceis para que a gente tenha então uma condição física, um reflexo que nos agrade. Porém também somos a geração que mais angustiada está, mais depressiva está, mais cheias de problemas na alma está. E na maior parte dos casos que a gente vê de tragédias que acontecem no mundo, de suicídio, de feminicídio, de homicídios, de violências, quando a gente olha, na maior parte dos casos, a sensação que a gente tem é a seguinte: meu Deus, tão bonito, tão bonita, tanta vida, uma aparência tão boa, e a gente olha para a aparência das pessoas e fica se perguntando por que elas cometeram tal loucura. Casais jovens, belos, saudáveis, bonitos, atraentes, se matando, violência familiar, jovens com tudo que aparentemente é necessário para que alguém tenha uma vida feliz, uma boa condição financeira, uma boa forma física, uma boa intelectualidade, acessos, se vestem bem, tem dinheiro no bolso, ou seja, o corpo está provido de tudo que se faz necessário, e fazem loucuras. Que explicação é esta? A explicação é a inversão de valores.
valorizaram demais o corpo. Se sobrar algum tempo, cuida da alma, das emoções, e espírito é relativismo, isso aí eu não sei nem se existe. Uma geração que está se afastando de Deus, uma geração que está invertendo os valores. Mas nós somos o povo de Deus que carrega a verdade e que tem o discernimento espiritual e a revelação da palavra, para nós suportarmos os dias que virão e vivermos uma vida tal como o Senhor Jesus propôs para nós. A Bíblia diz que Cristo é a rocha. Rocha no Evangelho é sinônimo de equilíbrio, é sinônimo de estabilidade, é sinônimo de temperança. Nele nós estamos seguros, nele nós estamos equilibrados. O Evangelho é uma proposta de equilíbrio, e o equilíbrio não acontece com corpo, alma e espírito. O equilíbrio acontece com espírito, alma e corpo. Amai sobre todas as coisas o Senhor, o seu Deus. Primeiro lugar é o Senhor. Primeiro lugar é o meu relacionamento com Deus. Primeiro lugar, acima de qualquer outro relacionamento, é o meu relacionamento com Deus. Se eu não estiver bem com o Espírito, se eu não estiver bem com Deus, se o meu Espírito não estiver bem com Deus, eu não conseguirei ser um bom marido, eu não conseguirei ser um bom pai, eu não conseguirei ser um bom profissional, eu não conseguirei ser um bom amigo, eu não conseguirei, e fatalmente o meu corpo ali na frente vai somatizar este afastamento e esta necessidade que o meu Espírito tem de relacionar-se com Deus. A Bíblia diz que o meu Espírito clama, Abba Pai. E não é o meu espírito porque eu sou pastor. Todos nós temos um espírito que clama Abba Pai. E existe um mundo lá fora de pessoas clamando Abba Pai no seu espírito, mas o seu espírito está sufocado, porque aprendeu com um conceito mundano. Quando Satanás perverte a verdade, muda a ordem e estabelece agora um culto ao corpo, estabelece agora uma adoração ao corpo, estabelece agora que o importante é o que aparenta ser, o importante é o que as pessoas veem ao seu respeito. Só que a Bíblia diz que Deus não olha a aparência, Deus olha o interior. Deus não está olhando para a nossa aparência. Se a nossa aparência estiver boa, glorificando a Deus, glória a Deus por isso, e de fato um espírito bom vai acabar refletindo numa boa aparência. Entretanto, muita gente é só casca. Denorex, parece, mas não é. Quem lembra aqui do Denorex? Eu fui longe agora, hein? Parece, mas não é. Porque invertemos os valores. Meu irmão, se a gente acorda às 6 horas da manhã, pilhadão para ir para a academia, e não lembra nem que tem Bíblia Sagrada para ler, tem alguma coisa errada conosco. Se a gente acorda e o primeiro pensamento que vem é uma pessoa, é alguém, é a nossa alma aprisionada a alguém, e nós esquecemos que temos um Deus para buscar, para agradecer, para glorificar, para louvar nos primeiros momentos da manhã, tem alguma coisa errada. Nós estamos mudando e invertendo os valores, e isto vai somatizar, fatalmente vai dar problema lá na frente. 2021, preserve a sensibilidade espiritual. Quem aqui tem uma batalha? Quem aqui está enfrentando algum tipo de guerra? Familiar, profissional, pessoal, espiritual, enfim, ministerial. Todos nós temos guerras. Qualquer pessoa aqui está travando algum tipo de embate, de batalha que nós não conhecemos e talvez nem suportaríamos. Por isso que a palavra nos ensina a nós respeitarmos uns aos outros, porque aquilo que aparentemente para mim é fato resolvido, para outro pode ser um problema enorme, como também a guerra que ele enfrenta eu não suportaria. Cada um tem a sua batalha, os irmãos que nós temos em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, cada um tem as suas tentações, mas em todas elas diz a palavra que teremos uma porta de escape, e a porta de escape é Cristo. Mas todos nós enfrentamos batalhas, batalhas que se materializam, batalhas que se apresentam em relações humanas, em relações de trabalho, em problemas às vezes particulares que você olha e você enfrenta guerras. Todas essas guerras têm origem na principal batalha que você enfrenta, e que é a maior de todas, e é a que, se você entender e agir da forma correta nesta batalha, tudo a partir disto será afetado positivamente ou negativamente, dependendo das suas escolhas. Qual é essa batalha? É o texto que nós acabamos de ler: a guerra do Espírito.
contra a carne. Meu irmão, o diabo ele pode ser chato, ele pode armar arapucas, ele pode ser o leão que fica bramando, ele pode ser aquele que fica ameaçando. Diz a palavra que ele é esse, ele fica procurando quem possa devorar, ele fica preparando ambientes onde a gente se perde nas nossas decisões. Só que diz a palavra que ele é uma serpente que se alimenta do pó da terra, ele só pode comer a poeira que a gente levanta. Aqueles que estão em Cristo, diz a palavra que o maligno não lhe toca. Você crê nessa palavra, o maligno não lhe toca? O que ele faz? Ele oprime, e pela opressão ele enlouquece você, e na loucura você toma decisões erradas, porque a principal batalha que você enfrenta não é contra Satanás, é contra você mesmo. Na luta do Espírito de Deus, tentando trazê-lo para o conhecimento e a vontade do Senhor, em relação à tua e à minha carne, podre, corrompida, pecaminosa. Então a gente pode transferir culpa para quem a gente quiser, mas o fato é que a principal guerra que nós enfrentamos é a guerra do Espírito de Deus em nós contra a nossa carne, e fatalmente ela acaba também afetando outras áreas da nossa vida. Porque se eu não estou vencendo a luta do Espírito contra a carne, se a carne tem sido fortalecida na minha vida, se a carne, se essa minha natureza humana corrompida, dessa mentalidade retrógrada, desse espírito de conformismo e de tolerância em relação ao que é o mal, se isto começa a se fortalecer em mim, é lógico que isto vai afetar outras relações. Problemas todos nós temos, mas a gente pode resolver o problema no Espírito ou na carne. É o filho que está dando problema, você pode resolver espiritualmente com a palavra do Espírito, a direção do Espírito, ou pode agir na carne. A minha mulher, pastora, minha mulher levantou com TPM essa semana, Jesus amado, a vontade que eu tenho é de afogá-la. Você pode agir na carne, que a ira, a vingança, são obras da carne, mas você pode agir no Espírito, e o bem certamente vencerá o mal. Aquela sua mulher que está dominada pelo mal. Não, pastor, não é minha mulher, é meu marido. Você não faz ideia, pastor. Aquele miserável, aquela toalha molhada de novo em cima da cama, eu não aguento mais isso. Você pode agir na carne, enrola a toalha. Ou você pode agir pelo Espírito e matar a carne dele no cansaço, colocando brasas vivas sobre a cabeça dele, pagando o mal com o bem. É difícil, porque a carne, ela é impulsiva, a carne, ela é a reação imediata, a carne é onde nós habitamos, o nosso espírito está dentro dessa carne, sendo muitas vezes oprimido e sufocado por esse impulso carnal. Não é fácil. Diz a palavra que Paulo disse aos romanos que o bem que ele queria fazer ele não fazia, o mal já estava fazendo. Eu tenho uma teoria que para fazer o bem a gente precisa se esforçar, para fazer o mal é só relaxar. Basta relaxar que o mal já está presente. Para fazer o bem tem que ter esforço. E assim é a nossa vida, e o texto está dizendo que esta é a batalha da carne contra o Espírito, do Espírito contra a carne, um se opõe ao outro, de modo que a gente não faz o que deseja. O que nós desejamos por termos a palavra de Deus é vivermos pelo Espírito, mas quando a gente vê, a carne já gritou. E aí como é que a gente começa a vencer isto? Com inconformismo, com intolerância. Sabe quando é que nós começamos a vencer os impulsos da carne, o vício da carne, as prisões da carne? Nós começamos a vencer quando nós nos tornamos intolerantes conosco. Eu não aceito mais viver desta forma, porque eu já conheço a verdade, e a verdade já começou a me libertar na minha mente, e o meu corpo mais cedo ou mais tarde, certamente se sujeitará ao governo da minha mente, porque a minha mente é a mente de Cristo. A luta contra a carne, a vitória dela não começa no dia em que você abandona o velho hábito, quando você abandona o vício. Não acontece ali, acontece quando você começa a se inconformar com isto. E às vezes esse inconformismo leva anos,
Eu conheço irmãos que se converteram piedosamente, genuinamente ao Evangelho, ao Senhor, mas tinham vícios, como o vício do cigarro, por exemplo. Passaram alguns anos dentro da igreja conosco, comungando da fé, celebrando ao Senhor, salvos em Cristo, vivendo no Senhor, mas essa luta química de uma carne viciada e dependente. Mas você sabe por que venceram? De repente venceram, de repente. Para nós é de repente, passaram 3 anos, de repente foi acender um cigarro e não conseguiu mais fumar, e de glória a Deus, o Senhor me libertou. Parece que o milagre é instantâneo, o milagre não foi instantâneo. Por 3 anos, cada cigarro que acendia dizia: eu estou fumando, mas eu não quero mais fumar. Eu estou errando, mas eu não quero mais errar. Sou iracundo, quando eu vejo eu já pisei nas pessoas, eu já falei o que não devia falar, eu falo demais, a minha boca parece que a minha língua não tem controle. Diz a palavra que quem controla a língua é perfeito. Tem alguém perfeito aqui? Quando vê já foi. Mas o problema é quando esse já foi, a gente se conforme. A palavra do Senhor diz: não se conforme com esse mundo, não se conforme com esse sistema, não acredite que você é assim. Larga, como dizia o meu pai, o crente síndrome de Gabriela. Eu fui um pouquinho mais longe agora de novo. Quem lembra da síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. E esse tipo de crente, meu irmão, Deus não consegue trabalhar, porque Deus se opõe a orgulhosos. Deus não trata com intratáveis. Sabe onde é que Deus trabalha? Naquele e naquela que diz assim: Senhor, eu já conheço a verdade, eu não vou ficar procurando subterfúgios, não vou procurar palavras, não vou procurar mecanismos para favorecer e para justificar o meu erro. O que é errado, o que é pecado, o que não está certo, não está certo, e eu sei que não está, apesar de não conseguir ainda vencer, eu sei que não está, e eu clamo pela misericórdia do Senhor, e que Teu Espírito me ajude a vencer isto. De repente o Espírito de Deus virá e as coisas serão mudadas na sua vida. Esta é a luta do Espírito contra a carne. Parece que você está perdendo porque você não consegue ainda se desvencilhar disso. É Paulo dizendo: Senhor, eu já clamei 3 vezes, eu já fui no céu, no terceiro céu, eu ouvi coisas indizíveis, mas tem um mensageiro de Satanás que na minha carne aperta. E Deus diz assim: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E eu não mostro para Deus que eu sou fraco. Quando eu erro e fico tentando me esconder, eu mostro para Deus a minha fraqueza exatamente quando eu erro e reconheço que estou errado e não consigo sair sozinho. Ali começa a vitória. E enquanto você tem esse pensamento, o Espírito está se sobrepondo à carne. E é o que diz a palavra: aqueles que estão em Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. E porque vivem no Espírito, são guiados pelo Espírito. E as obras da carne, então, elas se manifestam. São as decisões do dia a dia. Amanhã você tem uma decisão para tomar. Peço ao Senhor e oro ao Senhor para que essa decisão seja tomada no Espírito. Mas você pode jogar tudo fora e tomar a decisão na carne, e as obras são manifestas. Note que Paulo, ele usa uma expressão, ele fala obras da carne e fala fruto do Espírito. Fruto, porque é um fruto. Paulo aqui cita 9 características do fruto. É como uma fruta realmente. Você pega uma maçã, por exemplo, ela tem características. Ela tem uma casca, ela tem um suco dentro, ela tem um formato, mas é a maçã. O fruto do Espírito também é um fruto, mas ele tem características. Paulo fala de 9 delas. Em relação ao fruto, ele diz fruto do Espírito, em relação ao Espírito. Em relação à carne, ele fala obras da carne. Ele não fala fruto da carne, não fala obras do Espírito. Ele fala fruto do Espírito, fala obras da carne. Por quê? Porque fruto é aquilo que eu dou porque eu estou em alguém. Obras da carne é aquilo que eu faço porque estou sozinho. Guarda isto. O fruto do Espírito é chamado de fruto porque eu não posso
dar o fruto sozinho. Eu dou o fruto porque eu estou em alguém. O fruto é o resultado de uma semente que está em algo, numa árvore plantada. É o efeito. O fruto não é a causa, é o efeito. Nós somos o efeito do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Hebreus 1:3 diz a palavra que Cristo é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter se purificado do pecado na cruz do Calvário, ele se assentou à direita da majestade. Cristo é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata. Cristo é a manifestação física do poder de Deus, e nós como igreja somos a manifestação física do poder de Cristo. Nós somos a expressão exata de quem Cristo é. O corpo de Cristo é a igreja do Senhor. Pelo menos é assim que deveria ser, e por isso que nós temos o fruto do Espírito. Agora, a obra da carne é aquilo que eu faço sozinho. Você pode reparar, faz aí uma autocrítica, uma análise e perceba, se todas as vezes que você agiu pela carne, você não estava sozinho. Nos pensamentos, nas decisões, não ouviu o bom conselho de alguém que cheio do Espírito Santo te aconselhou, não quis ouvir ninguém, se afastou do caminho do Senhor, se isolou e isoladamente provocou um mal contra si mesmo. É por isso que todas as vezes que o nosso adversário quer nos enganar, ele procura nos isolar, porque diz a palavra que aquele que se isola busca interesses egoístas e se insurge contra a verdadeira sabedoria que é Cristo nosso Senhor. Então nós nos isolamos, não quero falar com ninguém, não quero ouvir ninguém, está decidido, vou fazer, quebra a cara, age na carne, as obras da carne. O fruto do Espírito é a dependência no Senhor. 2021, abra mão da autossuficiência e apegue-se totalmente à suficiência de Cristo, e você vai viver o melhor ano da sua vida até aqui. Vou repetir para você, abra mão da autossuficiência e apegue-se à suficiência de Cristo nosso Senhor, e você vai viver o melhor ano da sua vida até aqui, porque você vai florescer e vai frutificar. Sozinho as obras serão as obras da carne, e as obras da carne são obras de morte, são obras de destruição. Paulo também dá características dessas obras. Ele fala em imoralidade sexual, impureza e libertinagem, fala de orgias e coisas semelhantes, desse tempo de vida e de mundo onde a sexualidade e a sensualidade está exageradamente posta diante de tudo. Tudo que a gente vê tem conotação sexual nos dias de hoje, você já reparou? Você vai no salão do automóvel ver o carro dos seus sonhos que vai ser lançado. Quando você chega lá no salão do automóvel, na frente do carro tem uma mulher seminua. Aí agora, com esse tempo de empoderamento feminino e de conquistas femininas, a mulherada também está pegando gosto por essas coisas, de carros, não sei o que. Você chega agora no salão do automóvel, tem lá um feioso, musculoso lá também. E a atração é sexual, é sensual. Você vai ver os comerciais, você vai ver hoje, se você ver hoje os maiores streamings, as coisas que mais têm visualização como expressão, porque se nós somos o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do Senhor em Cristo Jesus, o mundo é a expressão de Satanás, porque se o mundo jaz do maligno, ele está representando aquele que lhe governa. E aí quando você vai ver as coisas no mundo hoje, o que mais vende? Quais são nas expressões artísticas, culturais, intelectuais? Tudo com conotação sexual, sensual, de uma forma exagerada. Isto é o que o mundo está fazendo. E Paulo está dizendo, isso são obras da carne. No mundo tudo bem, o problema é quando isso começa a nos contaminar, porque nós queremos de alguma forma nos encaixarmos no padrão mundano. E aí isso começa a nos contaminar, e daqui a pouco quando a gente vê, me perdoa a expressão, eu estou usando essa expressão hoje, mas eu preciso usá-la para que as pessoas entendam. E aí nas nossas expressões
na internet, nas nossas exposições, é muito biquinho, peito e bunda, com um versículo bíblico ainda, para dar aquela espiritualidade. E aí nós estamos nos expondo desnecessariamente e fazendo o jogo do mundo, porque é isso que dá like no mundo. Só que você não foi chamado para receber likes do mundo, você foi chamado para receber likes do autor e consumador da sua fé. Não se trata de você ser feio, ou de você se largar, ou de você não apresentar as coisas belas como são na sua vida, mas analisa, a chamada aqui não é para que alguém tenha que julgar o que você faz, mas você julgue, tudo aquilo que você vai postar, falar, se apresentar, refletir, manifestar, julgue primeiro se é pelo Espírito ou se é pela carne que você está fazendo. Sensibilize-se espiritualmente, antes de postar, antes de falar, antes de se expressar, procure perguntar em Deus, todas as coisas. A palavra nos ensina a nós chamarmos o Senhor para as nossas decisões como um bom conselho, para todas as coisas que vamos fazer. Diz a palavra que se nós consagrarmos tudo ao Senhor, os nossos planos serão bem sucedidos. A gente tem que aprender a entrar num local para comprar roupa e perguntar para o Senhor: Senhor, verde ou amarela? Chamar o Senhor para o centro das nossas decisões em todas as coisas. Na maioria das vezes o Senhor só é chamado para resolver problema que nós criamos, e nunca para participar de decisões especiais que nós queremos tomar em relação à nossa vida. Sabe por quê? Porque nós estamos insensíveis espiritualmente, agindo muito pela carne na maioria das coisas, e em algumas delas nós queremos ser espirituais. E nós somos seres espirituais em todo o tempo, em todas as decisões, em tudo que fazemos, em tudo que realizamos, seja tudo para a glória do Senhor. Que o próprio Deus da paz nos santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus, quando vier para se manifestar, encontre nós inteiros, porque tudo que é nosso é dele, tudo que está em nós é para ele, tudo é para o louvor da sua glória. A carne daqueles que estão em Cristo Jesus já foi crucificada, e a carne demora para morrer. Por isso que é um processo, por isso que não é do dia para a noite, mas é uma decisão de viver pela vontade do Senhor. Jesus Cristo foi crucificado às 9 horas da manhã, agonizou até às 3 horas da tarde. A carne demorou para morrer, mas ele em todo o tempo dizia: Pai, seja feita a tua vontade. Pai, eu estou aqui por causa da tua vontade. Ele poderia sair daquela cruz e colocar fogo sobre todos aqueles que lhe cuspiam, mas ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A ti eu entrego o meu espírito. A carne sofrendo, a carne agonizando, a carne gritando, a carne clamando, pedindo para sair dali, as pessoas dizendo: sai daí porque você pode sair, mas ele resolveu sujeitar a carne ao propósito de Deus, à vontade celestial do Pai, que era maior do que a dele. Faça a tua vontade, e nos ensinou: Pai, seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai é que a nossa carne seja subjugada pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus, que no nosso meio e na nossa vida tem liberdade. A Bíblia diz que aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. O Espírito de Deus não está em paredes, o Espírito de Deus está em pessoas. Que o Espírito de Deus tenha a liberdade de agir, de fluir, de fazer, de decidir, de guiar a nossa vida. Este é o desafio que o Senhor nos chama a estarmos sensíveis às coisas espirituais. Nós vivemos um tempo, Paulo diz sobre a manifestação da carne, as obras da carne por meio da idolatria e da feitiçaria. Essa palavra idolatria no grego também é a mesma palavra utilizada para adoração a mamão, que Jesus chamou de dinheiro. E os últimos tempos serão tempos onde as pessoas serão dominadas pelo poder, pela riqueza, pelo ter, obstinadas, buscando de todas as formas métodos para se ter mais, porque por não valorizar o espírito e valorizar somente o corpo precisa de recursos o tempo inteiro para se manter. Tem gente que já está procurando uma forma de se congelar, esperando a ressurreição, sabe-se lá como, pela ciência. Precisa de dinheiro para isso, precisa de muito dinheiro. Então as pessoas, elas vão sendo dominadas
E o problema do dinheiro não é o dinheiro, o problema do dinheiro é o domínio que ele pode exercer sobre nós. O problema do dinheiro não é ele existir. Quando o dinheiro existe como um servo, tudo bem. Quando o dinheiro existe como um meio, tudo bem. O problema é quando isso se torna uma obstinação no meu coração e se torna um Deus sobre a minha vida. E é isto que tem acontecido no mundo. As pessoas valem o que têm. E quando isso entra dentro da igreja é um problema, porque nós valemos o que Jesus Cristo fez por nós. Tiago diz assim, pela obstinação das pessoas em quererem ficar ricas de todas as formas e fazendo qualquer coisa para ficar rico, muitos se desviaram da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. E aí hoje o que mais se vende é cursos de alta performance de pessoas que vão nos dar a fórmula mágica para ganhar dinheiro. E aí a gente corre atrás disso achando que a gente vai aprender com esse camarada como é que a gente ganha dinheiro. Só que a palavra do Senhor diz assim, que quem dá riqueza é o Senhor. Quem nos enriquece é Deus. Salomão foi o homem mais rico que já pisou nessa terra. E a Bíblia diz que ele só foi rico porque Deus disse para ele, eu vou te dar riqueza. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu vou cruzar os meus braços, ficar sentado, porque se o Senhor quiser me dar riqueza, Ele vai dar riqueza de qualquer jeito. A palavra nos ensina que Deus é Deus de trabalho. Nos ensina que Deus é Deus que dá semente para que semeia. E Jesus Cristo ensinou que semente tem que ser semeada. Em Provérbios diz que de manhã cedo a gente levanta, lança a nossa semente, e à tarde a gente não fica de mãos vazias, mas a gente vem e rega a semente que a gente lançou sobre a terra de manhã. Jesus Cristo disse, o meu Pai trabalha até hoje e eu também estou trabalhando. Trabalho é uma coisa que honra ao Senhor, e o Senhor abençoa aqueles que trabalham. As parábolas de Jesus sobre talentos, sobre minas, sobre reino de Deus, em todas elas estava ali o trabalho, o esforço, a dedicação. Porém, guarde uma coisa no teu coração, você só lança a semente, e você zela pela semente, quem dá crescimento é Deus. E qualquer pessoa que diga para você, e diga assim, eu sei como você vai enriquecer, está roubando a glória daquele que é digno de glória. Quem dá enriquecimento é o Senhor. Se o Senhor quiser te prosperar, Ele vai te prosperar. Lança a tua semente de manhã, cuida da tua semente à tarde, mas o processo de multiplicação a 30, 60 e até 100 vezes mais, como diz a palavra, é um mistério da ação divina sobre a nossa vida. Não se torne obstinado, se torne dedicado. Você tem um trabalho, trabalhe. Você tem uma semente, lance sobre a terra. Você tem algo que o Senhor te deu, zele por isso. Mas quando chegar em casa, deita e dorme. Porque enquanto você dorme, sem saber como, dormindo acordado, a terra por si só produzirá a semente e lhe dará uma abundante colheita. Esta é a ação divina do Senhor, que trabalha para aqueles que nele descansam. Então entenda uma coisa, meu irmão. Se o Senhor quiser te dar muito recurso, Ele vai te dar, mas como um meio e não como um fim. Recursos como um mecanismo para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, para que o bom propósito que o Senhor tenha para a sua vida se cumpra. Todos os recursos Ele pode dar, mas não foque o teu coração nisso. Jesus disse, foca o teu coração no reino, foca o teu coração nas coisas espirituais, foca o teu coração, prioriza, tenha sensibilidade espiritual. Outro dia eu fui convidado por um mega empresário da nossa região, de um ramo industrial de tecidos, e ele me convidou para ir na sua empresa, e uma empresa muito grande, vários prédios, vários galpões. Ele me botou dentro da caminhonete dele, a gente andou uns 10 minutos só para conhecer a empresa. A empresa tem uma caldeira que alimenta toda a energia da empresa, que a madeira utilizada na caldeira é de uma fazenda que ele tem de reflorestamento, ela é autossustentável, para você ver o tamanho do negócio. E aí, entre tantas coisas que nós falamos, o que me chamou a atenção foi o que ele me disse. Ele disse assim, essa empresa não é uma empresa do ramo têxtil, essa empresa é uma empresa missionária.
O Senhor me dá o ramo têxtil, a indústria têxtil como um mecanismo, mas o que o Senhor me chamou para fazer foi eu ser alguém que nesta terra propaga o reino de Deus. Dentro da minha empresa, o melhor departamento e o maior departamento não é o departamento de compras, não é o departamento de vendas, não é o departamento de matéria-prima, não é o departamento de administração, é o departamento de missões. Uma empresa do ramo industrial tem um departamento de missões dentro dela. Isso é para glorificar o nome do Senhor. Isso é o entendimento de que o recurso é como um meio e não como um fim. A pergunta é: esse homem tem o que precisa? Ele tem muito mais do que precisa, faz tudo o que quer, a sua família está bem acomodada, os seus filhos estão seguros, a sua vida é uma vida acolhida e confortável, ele faz tudo o que ele quer, mas o seu entendimento é que tudo o que ele tem é um meio e não um fim. A causa é Cristo. O alvo é Cristo. Então, neste ano de 2021, como você vai fortalecer a tua sensibilidade espiritual? Seja sincero com você, se isto que te faz tanta falta e você deseja tanto materialmente falando, vai te aproximar ou vai te afastar do Senhor? Se vai te afastar, não serve. Às vezes a gente está orando, fazendo campanha, orando, fazendo jejum e oração e clamor ao Senhor, para pedir coisas ao Senhor que vão nos afastar dEle, porque elas se tornam um fim em si mesmas, e não um meio pelo qual é uma ponte que facilita a obra do Senhor grandiosa nas nossas vidas. Essa é a sensibilidade espiritual. Paulo falou das iras, das confusões, das discórdias, dos ciúmes, das contendas, das facções, das divisões, das invejas, das provocações. Tudo isso é obra da carne. Se nós estamos agindo dessa forma, estamos agindo pela carne. Mas aí ele diz: existe o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E é com tudo isto dentro do nosso coração que a vida se torna muito mais leve, muito mais abençoada, muito mais digna, muito mais favorável. É com essas características do fruto do Espírito em nós que nós conseguimos viver uma vida com contentamento, uma vida de amor, uma vida de paz. Quem aqui precisa de mais amor? Quem aqui ama amar? É em Deus que a gente ama, é o fruto do Espírito. A gente só ama porque Deus nos amou primeiro. Se nós não temos uma vida com Deus, nós não amamos. Nós podemos chamar de outro sentimento, mas a fonte do amor é Deus. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, amor verdadeiro, somente em Deus. E a partir de Deus somos capazes de amar, conforme Deus nos ama, os nossos semelhantes. O fruto do Espírito. A paz, quem aqui precisa de paz? Aquela que excede todo entendimento nesse tempo de loucura e de tanta insensatez. O fruto do Espírito. A alegria. Você sabe que a alegria não é um sentimento, a alegria é um fruto. A palavra do Senhor diz: alegre-se sempre. Novamente direi, alegre-se no Senhor, Paulo disse. A palavra diz: alegre-se com os que se alegram. Tem gente que tem dificuldade de se alegrar com a sua alegria, você já reparou? Com a sua tristeza ele se alegra, com a sua alegria fecha a cara. Obras da carne. Porque quem é cheio do Espírito Santo se alegra com o testemunho do irmão, se alegra porque ele sabe que o Deus que tem sido Deus na vida do seu irmão é Deus na sua vida também, e o Deus que tem feito na vida do seu irmão certamente fará na sua também. É o mesmo Deus. Alegre-se. Pedro vai dizer na sua primeira carta: alegre-se à medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo, para que quando a sua glória for revelada, vocês também exultem em grande alegria. Alegria, meu irmão. Alegria protege, alegria guarda o coração, alegria melhora a saúde, alegria formoseia o rosto, diz a palavra. Alegria, paciência. Paciência eu acho que é algo que a gente precisa, né? Falando por mim aqui, eu preciso. Fruto do Espírito. Amabilidade, relacionamento com as pessoas, bondade, fidelidade. Fidelidade é algo requerido de todos aqueles que servem ao Senhor, porque se existe uma marca de Deus, é a fidelidade. Diz a palavra que ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Quem aqui já leu aquela frasezinha: Deus é fiel?
É uma verdade absoluta. Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele haverá de cumprir. Se Ele falou, haverá de se cumprir, porque Ele é fiel. E como é que nós estamos em Cristo e não damos esses frutos de fidelidade? Então o Senhor está nos chamando para isto, para esse tempo de fidelidade. Fidelidade à palavra, fidelidade ao Evangelho, fidelidade aos relacionamentos que temos. Fidelidade é uma marca, fidelidade é importante. A palavra do Senhor diz, Jesus Cristo disse lá em Apocalipse, que os infiéis não herdarão, não entrarão. Fidelidade é uma marca. E a nossa carne precisa ser subjugada e o nosso coração deve se manter fiel à aliança que tivemos e que temos. Mansidão, domínio próprio, enfim, são muitos os frutos. Eu não quero explicar os frutos porque hoje o tempo não está favorável para mim. Eu quero só terminar com você dizendo que só existe uma forma de você frutificar. Jesus disse assim: se vocês permanecerem em mim, e eu permanecer em vocês, vocês pedirão o que quiserem e vos será concedido, porque o Pai é glorificado no fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, Jesus falou. A única forma de nós darmos o fruto é nós dependermos de alguém, é estarmos em Cristo. Guarde isso que eu vou te dizer, em 2021, aconteça o que acontecer, não solta da mão de Jesus, não abandona o Senhor Jesus, não deixe o Senhor Jesus. Eu não estou te propondo uma religião, eu não estou te propondo uma membresia, eu não estou te propondo um manual de doutrinas humanas, eu estou falando para você sobre Cristo. Aconteça o que acontecer, não abandone Jesus, porque Jesus falou: sem mim vocês não vão poder fazer nada. Coisa alguma vocês farão se vocês não estiverem em mim, disse Jesus Cristo. 2020 foi o ano onde nós andamos com a palavra do usufruto. Quem aqui pode celebrar ao Senhor porque viveu um ano de usufruto? Quem aqui tem coisas para usufruir e está usufruindo? Se 2020 foi o ano do usufruto, 2021 é o ano de preservar o usufruto. E como é que eu preservo o usufruto? Permanecendo em Cristo. Sabe, todo esse usufruto que o Senhor tem dado, quer preservar isto e continuar vivendo uma vida de abundância e de frutificação? Somente no Senhor. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, disse o Senhor Jesus. Jesus chega a dizer em João 15: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Note que Jesus, ele toma o cuidado de falar que ele era a videira, mas que ele era a videira verdadeira. Se ele disse que ele é a videira verdadeira, é porque existe uma videira falsa. E ele está dizendo: verdade somente em mim, vida abundante somente em mim. Videira na Bíblia é símbolo de alegria, símbolo de contentamento. Sempre que você vê videira, uvas, vinhos, você vai ver uma analogia à felicidade, à alegria, à celebração. O primeiro milagre de Jesus Cristo foi a transformação de água em vinho num casamento onde havia acabado o vinho, e por acabar o vinho estava acabando a festa, ia acabar a celebração, ia acabar a alegria. Jesus multiplica o vinho e devolve a alegria para aquela festa. Tal foi a alegria que aquele que provou disse: é melhor do que o que tinha antes. A alegria aqui vai ser, vai embora, vai para longe. Então Jesus está dizendo: verdadeira alegria somente em mim. O mundo não tem alegria para nós. Guarda isso no teu coração. O mundo não tem mais nada que preste para nós. Quem é selado pelo sangue de Jesus e marcado pelo sangue da nova aliança não presta para o mundo, não serve. Antes o diabo lá fora te via como um aliado, agora ele te vê como um adversário, porque você pode até ir para o mundo, mas o sangue de Jesus continua marcando quem você é. Você não presta para o mundo. Verdadeira alegria somente em Cristo Jesus. Aconteça o que acontecer, permaneça em Jesus Cristo, a videira verdadeira. O Pai que é o agricultor, ele disse. Aí note Jesus dizendo: aquele que estando em mim não dá fruto, o Pai corta; aquele que dá fruto, o Pai poda para que dê mais fruto ainda. Note que com tamanho amor e com tanta graça, o Pai corta. E o Pai corta aqueles que não dão fruto, que permanecem nele, mas não dão fruto. Esse texto me acendeu um entendimento que eu não havia tido ainda.
É possível permanecer em Cristo e não dar fruto? É possível, mas não por muito tempo. Aquele que estando em mim não dá fruto, o Pai vai cortar. Você já reparou que igreja é um local de muita fugiu a palavra, de muita rotatividade? Precisamos fazer meia culpa. Boa parte das pessoas que saem da igreja saem porque nós dentro jogamos para fora. Não cuidamos, negligenciamos, tratamos mal, mordemos ovelha com espírito de cachorro. Pastor que não trata bem, irmãos, problemas que acontecem. A pessoa não deixa de ser ovelha, ela não deixa de ser de Cristo, mas ela vai procurar um outro lugar, porque a ovelha gosta de água tranquila. Então tem muita gente que sai da igreja por erro nosso. Tem aqueles que também saem da igreja porque são joio, como Jesus disse, que foram semeados pelo maligno, e que de tempos em tempos, na hora da colheita, o Senhor vem e faz separação. Não é o homem que faz, é Deus que faz. A Bíblia diz que nós homens não podemos tocar em joio. Joio tem que deixar crescer junto com o trigo. Às vezes a gente identifica, mas se a gente botar a mão, a gente arranca o trigo que é bom junto. É o que disse Jesus. Tem que deixar crescer para que os anjos do Senhor, no seu devido tempo, venham e façam a colheita e a separação. Então tem gente que fica por um tempo, quando surge o fruto, não tem fruto, é jogado fora. Mas tem também aqueles que de tempos em tempos são tirados, e são tirados porque tiveram todas as oportunidades de frutificar, estavam em Cristo, mas escolheram anular, subjugar, enfraquecer, como diz a palavra, não apaguem o espírito, porque são teimosos, porque são orgulhosos, porque relativizam, porque não vivem o Evangelho, porque não querem viver, porque o Evangelho é uma parte da sua agenda semanal, mas não é a integralidade do seu ser. Então vai passando tempos e tempos, e não dá fruto. Está em Cristo, não é joio, não é filho do diabo, não é alguém que está em Cristo, só que está decidido não florescer e frutificar. Quanto tempo leva para uma semente semeada pelo Senhor dar fruto em nós? Não é uma doutrina, mas é um parâmetro, por meio de avaliações, de analogias bíblicas. Fala bem alto, 3 anos. De novo, 3 anos. 3 anos é tempo mais do que suficiente para que algo que o Senhor plantou dentro do teu coração dê fruto. 3 anos. Jesus em Lucas 13 disse que havia uma figueira plantada no meio de uma vinha, e o Senhor daquela terra veio para olhar e não tinha fruto, e ele disse assim: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? E aí o agricultor disse: não faça isso, espere mais um pouco, eu vou cavar em volta dela, vou adubá-la, no próximo ano você vem aqui, se tiver fruto muito bem, se não, corte-a. Então note que Jesus está dizendo o seguinte: eu já vi 1 ano, eu já vi 2 anos, eu já vi 3 anos. E aí o Espírito Santo, que é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, diz: espera mais um pouco, mais 1 ano, e aí vai o 4º ano. Mas a verdade é que passa ano e a procrastinação só aumenta. 2019 era correria, 2020 era pandemia, 2021 é o que? Economia. E nós vamos continuar procrastinando o fruto do Espírito, a semente do Senhor que foi semeada dentro do nosso coração, e deixando para depois aquilo que é mais importante na nossa vida, que é o nosso relacionamento com Deus, que é o que de fato vai nos fazer dar fruto, e fruto que glorificará o Pai. E é por isso que todos saberão que nós somos discípulos. Não é porque nós estamos só sofrendo, sofrimento também é coisa de discípulo, mas é porque sobretudo em Cristo nós estamos dando fruto, e fruto que glorifica a Deus. As pessoas olham para nós e veem que vale a pena servir ao Senhor, porque no nosso coração Deus tem liberdade para agir. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos, e a palavra está semeada, e a palavra está aqui dentro, mas a gente vai relativizando, a gente vai deixando para depois, a gente vai no momento que dá, e o Senhor está olhando, o Senhor de tempos e tempos vem ver a terra. 3 anos foi o tempo que Daniel precisou para ser
doutrinado na cultura babilônica. Foi em 3 anos que Jesus Cristo mudou a história da humanidade, o seu ministério, ele implantou o reino de Deus. Não é uma regra geral, mas é um bom entendimento. Há quanto tempo o Senhor está falando conosco? Tem gente que no primeiro ano já está frutificando, tem gente que no segundo ano, tem gente que no terceiro, tem gente que talvez aqui está me ouvindo, o Senhor já está falando há 4 anos. E essa palavra é o amor do Senhor dizendo: ei, eu estou aqui mais uma vez. O Espírito Santo dizendo: eu estou cavando. Já tem aí uma árvore plantada, já tem uma semente semeada, só falta dar fruto, só falta dar liberdade para o Espírito, só falta deixar o Senhor agir, só falta dizer amém para tudo que o Senhor tem dito, só falta se entregar totalmente. Você é de Cristo, você crê em Cristo, o Senhor é o teu Senhor, Ele é Senhor da tua vida, mas dê a liberdade, entregue-se, seja integral e não somente favorável. Eu estou cavando, talvez eu seja hoje, nessa noite, aquilo que me cabe nesse texto, o adubo. Jesus olhou, talvez o Espírito Santo está olhando: Fernando tem cara de adubo, eu vou dar uma adubada aqui, jogar mais uma vez um adubo nessa semente para ver se dá fruto. Fruto que permanece para sempre. Aí diz a palavra: aquele que dá fruto meu Pai limpa, poda para que dê mais fruto ainda. E aí Jesus termina dizendo: vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Por isso que é importante isso aqui, ó. Isso aqui, meu irmão, é primordial. Você quer fortalecer o Espírito nesse ano 2021? Não fuja da palavra, não apague a palavra, não deixe de ouvir a palavra, fortaleça-se na palavra. Essa semana passada eu vivi alguns embates muito fortes. Já estou caminhando para o final. Vivi uns embates muito fortes e de perseguições, de afrontas, de pessoas ferindo o meu coração. E aí, quando isso aconteceu, eu comecei a me lembrar de algo que eu aprendi lá em 2011, quando eu vivi isto também. O valor de correr para a palavra. Porque a primeira coisa, quando alguém nos ataca, quando alguém é injusto, quando alguém faz alguma coisa contra nós, a primeira coisa é reagir. Reagir nos impulsos da carne, é a vingança, é o ódio, é a ira, é a confusão, é a contenda, é a provocação. A primeira coisa que vem é isto, e a gente quando vê já está fazendo. Mas nós que temos o Espírito temos um orientador, e o Espírito me fez lembrar: Fernando, lembre-se do que você fazia lá atrás. Quando está com raiva, vai ler a Bíblia. E eu comecei cada hora que vinha alguma coisa que me machucava, eu pegava a Bíblia e lia. Pegava a Bíblia e lia, pegava a palavra e lia. Eu confesso para você que eu lia a Bíblia muitas vezes a cabeça querendo ir lá, e demorava para me concentrar, e do que eu lia parece que as coisas não entravam, mas agora acontecia uma coisa inusitada: quando eu fechava a palavra, o meu coração estava em paz, e aquele desejo carnal de agir por impulso já não existia mais, porque é isto que a palavra de Deus fala conosco. Quinta-feira eu estava lá na praça da Beira Rio, e tinha um senhor lá que canta. O nome dele é Roberto. Quem aqui já viu lá na praça do skate um homem que canta, fala de Jesus? Ele é um querido de Deus, e eu já o conheço de muitos anos. E quando ele me viu: ô Fernando, como é que você está? Que bênção que você está aqui. Eu estou aqui pregando o Evangelho. Ele começou a contar testemunhos do que o Senhor tem feito na vida dele ali, e ele inclusive me falou que muita gente da igreja vai lá, fala com ele, e ele disse: olha, a igreja que você está pastoreando é uma igreja muito, muito temente a Deus, muito fiel ao Senhor, que lhe ama, que tem dado frutos. Ele está lá na praça vendo os frutos que você está dando. E ele começou a falar então, e eu me senti lisonjeado e agradecido, e a gente começou a falar de Jesus, eu e ele. E quando você começa a falar de Jesus, a primeira coisa que acontece é que Jesus vem. Onde houverem 2 ou 3 reunidos, ali ele está. Se a gente começa a falar de Jesus, Jesus vai chegar, Ele é o primeiro a vir. Estão falando de mim? Opa, estou aqui. E quando Jesus vem, acontece uma outra coisa extraordinária: começa a aglomerar gente. Aonde Jesus está, pessoas se aglomeram. E nós falando de Jesus, começou a parar pessoas, e parou um jovem que passa por ali todos os dias.
E ele passando por ali todos os dias, ele é um trabalhador braçal, com a sua bicicletinha, mora em Navegantes, e ele começou a relatar e ouvir eu e ele falando, e de repente o Roberto pediu para eu falar com ele, ele começou a dizer que ele tem passado por ali todos os dias, e ele tem ouvido as canções, e aquilo tem feito bem para ele, e ele tem entendido que Deus é muito poderoso, que Deus é amor, que Deus é na vida dele, mas ele enfrenta uma batalha, porque ele sai dali, e no dia a dia ele vai vivendo, e ele não consegue fazer o que ele sabe que tem que fazer, essa guerra sua e minha, do espírito contra a carne. E aí quando ele falava, o Senhor me fez lembrar de uma parábola, que eu quero encerrar a mensagem com essa parábola. O Senhor me fez lembrar, e eu comecei a dizer a ele sobre o valor da mensagem, da palavra de Deus, que talvez ele não saiba, mas o fato dele estar passando todos os dias ele ali no final do trabalho e ouvir a palavra, por mais que ele ache que ele não está vencendo, ele já começou a vitória, e a boa obra que o Senhor começou na vida dele, haverá de completar, porque cada dia que ele ouve uma canção, ouve uma palavra, ele vai para casa mais forte, e a carne vai sendo subjugada, e o espírito vai prevalecendo. E aí eu me lembrei dessa parábola, que é uma parábola chinesa que aconteceu há milênios atrás, onde num mosteiro chinês, um servo chegou ao seu mestre, um discípulo chegou ao seu mestre, e ele perguntou ao seu mestre: mestre, por que é que a gente tem que decorar a palavra, a Bíblia Sagrada? Por que a gente tem que estar sempre lendo e decorando, se a gente se esquece tão facilmente? Se a gente lê, aprende, mas logo se esquece, a gente tem que decorar de novo o que a gente já sabia, e é esta rotina constante e que aparentemente não nos dá nenhum valor, porque a gente não consegue memorizar. E aí o mestre ficou olhando um tempo para o vazio, e de repente ele olhou para o lado e viu um cesto de junco, e disse ao servo: pega esse cesto de junco, desça até o riacho e traga água para mim. O servo olhou, meio sem entender, o cesto de junco todo sujo. Ele pegou aquele cesto e começou a descer 100 degraus do mosteiro, encheu de água o cesto de junco, e voltou com aquele cesto cheio nas costas, e foi chegando até o mestre. Só que tinha um detalhe: cesto de junco é furado. Quando ele chegou até o mestre, o cesto estava vazio, e ele para diante do mestre, e o mestre pergunta para ele: você aprendeu alguma coisa? Ele disse: sim, que cesto de junco não suporta água. E aí o mestre disse assim para ele: volta lá e enche de novo. E aí ele voltou mais 100 degraus, e ele encheu de novo e voltou, e o cesto esvaziando na beira do caminho, e quando chegou o mestre estava vazio. Aprendeu alguma coisa? Ele disse: sim, num cesto de junco não dá para trazer água. E assim o mestre disse: desce de novo. E assim ele foi 10 vezes, já estava exausto. Engraçado que nós somos assim também. O Senhor está querendo nos ensinar coisas, e a gente acha que sabe de todas as coisas, e a gente fica focado e aprisionado nos nossos conceitos, nos nossos valores, no nosso falso conhecimento, achando que sabemos todas as coisas, e ficamos insistindo com Deus no erro. E assim foi esse servo para o mestre, voltando e voltando e voltando, até que exausto ele disse: eu não consegui aprender, mas me ensina o que você quer dizer com isso. Então o mestre disse para ele: abra o cesto. E quando ele abriu o cesto estava limpo. E aí o mestre disse para ele: esse é o valor da palavra de Deus. Você sai, você ouve, você lê, você aprende, você sai pelo mundo, a água esvazia, você se sente vazio, você se sente que não aprendeu nada, parece que nada está dando resultado, parece que nada vai lhe servir para alguma coisa. As pessoas aparentemente te chamam de cesto de junco, que nada vai dar certo. Só que Deus não olha para a aparência, Deus é aquele que sonda o coração. E porque você não se afasta da palavra, quando Deus vem sondar o teu coração, dentro do teu coração tem limpeza, o teu coração está puro, porque este é o valor da palavra de Deus: purificar o coração humano. E é isso que Deus olha: um coração contrito e quebrantado, puro, o Senhor não desprezará. Por isso, em 2021, preserve a sensibilidade espiritual, preserve o usufruto permanecendo no Senhor, fique no Senhor, porque é Jesus quem fala em João 15: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho lhes ensinado.
Cada palavra nos purifica, cada palavra nos limpa, cada palavra nos aperfeiçoa, cada palavra nos qualifica. Nós parecemos cestos de juncos que vão perdendo a água pelo meio do caminho, mas você não está perdendo água. A água que escorreu daquele junco também lavou aquelas calçadas. Nós somos cheios pelo Espírito Santo, mas vamos transbordando pela vida, dando também água da vida a todos aqueles que dela precisam, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. E por onde nós passamos, onde havia sujeira, agora a limpeza, porque é o poder da palavra de Deus sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Preserve a sensibilidade espiritual.